O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como lobos, como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangélica dicta, delendor nostra delicta. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria a memória de São Timóteo e São Tito, apóstolos. Não são apóstolos, são bispos, mas como nós vimos na leitura, receberam a prerrogativa de apóstolos. Foram ordenados por São Paulo. Ali no comecinho da igreja ainda era um pouco confusa a distinção entre os apóstolos, que são os bispos, né? Os bispos e os padres. Era meio difícil. Entre os bispos e os diáconos havia uma distinção muito clara, o que cada um fazia, o que cada um era. Mas entre bispo e padre ficava uma coisa um pouquinho complicada, porque na verdade, os padres são os colaboradores dos bispos, né? Então, por exemplo, bem no comecinho da igreja, quem rezava a Eucaristia, quem batizava e quem celebrava sacramentos eram os bispos, e ponto. E tinha os diáconos que ajudavam. Essa função era muito nítida. Quem celebrava a Eucaristia, quem fazia batismo e quem celebrava os outros sacramentos, o bispo. O diácono colaborava, né? No serviço à mesa, no serviço ao altar, pronto. Só que com o tempo foram aumentando as comunidades, o tamanho das comunidades e a quantidade de comunidades. Então São Paulo, por exemplo, quando ele passava numa determinada comunidade, ele fortalecia aquela comunidade na fé e deixava um presbítero, deixava um representante, e deu a ele a autoridade para celebrar a missa e celebrar batismo, o que era o que os bispos faziam. Então com o tempo foi distinguindo melhor o que é próprio do bispo, o que é próprio do padre, como hoje nós temos muito claro qual é a função do bispo e qual é a função dos padres, mas aquele tempo ainda era um pouco confuso. Então São Timóteo e São Tito entram um pouco nessa linha, tinham as prerrogativas do episcopado. Pois bem, nós vimos a primeira leitura justamente falando São Paulo dando instruções ao seu filho na fé, a quem ele chamava desta forma, dizendo para que não deixasse o dom esfriar, não deixar o dom de Deus, né? Reavivar o dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. São Paulo então ali clamando para que o seu filho espiritual pudesse reavivar o dom de Deus que recebeu pela imposição das mãos, o seu ministério, o seu serviço, né, que muitas vezes vai caindo no cansaço, vai caindo no ativismo, vai caindo, né, nas dificuldades, e aqui ainda mais, claro, naquele contexto onde a fé, bem que nós estamos voltando a esses tempos, mas é outra história, a fé não era unânime. A fé não era unânime como é hoje, né? Às vezes nós temos uma visão meio
meio limitada do que os apóstolos passaram. Às vezes nós pegamos, por exemplo, São Paulo, que chegava numa cidade, passava dias, tempos e tempos pregando, pregava na sinagoga, pregava em vários lugares, de repente tinha lá 15, 20 pessoas que acreditavam. Uma cidade inteira, né? 15, 20 pessoas. Tem algumas cartas que ele conta, ele fala os nomes de quem aderiu à fé. Encontrou lá umas pessoas na beira do rio lavando roupa, pregou o evangelho, elas acreditaram, foram em casa, celebraram a Eucaristia, 5, 6 pessoas, né? Então a fé não era tão unânime como é hoje. Então imagina um bispo celebrando num lugar onde pouquíssimas pessoas acreditavam, pouquíssimas pessoas aderiam à fé, e os outros ou eram indiferentes, ou tinham outras religiões e afrontavam. Então, São Paulo está dizendo aqui para Timóteo, nesse caso, reavivar o dom da fé, da fortaleza, da resiliência, né, de continuar evangelizando, de continuar falando, de continuar vivendo a sua fé, mesmo quando nem todos têm a mesma adesão, mesmo quando nem todos têm o mesmo comprometimento, e continuar. Essa é a grande missão de nós católicos, nós pastores, né, os padres, os bispos, continuar pregando ainda quando não se é acreditado, ainda quando não se é totalmente levado em consideração. O evangelho de hoje conta a história de Jesus enviando 72 discípulos para ir à sua frente nas cidades onde ele deveria passar depois, preparando o terreno, vamos dizer assim, né? Preparando o terreno, nas cidades onde ele mesmo deveria ir. E aí Jesus fala: olha, pedi pois ao dono da messe que envie mais operários. Até aí está bem, né? Escolheu 72, enviou à frente, deu poder para eles, deu autoridade, disse para eles pedirem ainda mais operários, porque a messe é muito grande, precisa de operários. E aí ele diz: porque eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Como é que é? Que propaganda vocacional é essa, Jesus? O Senhor está dizendo então que eu tenho que fazer adesão a uma fé onde o Senhor faz a comparação de que eu sou uma ovelha jogado no meio de um monte de lobos que devora as ovelhas? Que propaganda vocacional que Jesus faz? Joga um balde de água fria, né? Como assim? O Senhor está dizendo para chamar. Como é que eu vou fazer essa propaganda para as pessoas? Olha, venham também ser evangelizadores. Jesus está nos prometendo muitas coisas. Ele está prometendo perseguições, está prometendo que nós seremos odiados, Ele está prometendo que ninguém vai nos escutar, Ele está prometendo que nós vamos ser rejeitados. Venham conosco. Mais ou menos isso que Jesus apresenta e oferece. Mas aqui é o dom do Espírito Santo, porque os primeiros cristãos, quando eram martirizados, quando eram jogados nas arenas de Roma para serem devorados pelas feras, os outros que assistiam diziam: eu quero isso para mim também. Por quê? Por que é que os cristãos aderiam à fé com tanta força? Porque ninguém dá a vida por uma coisa de quem a qual não acredita totalmente. Por exemplo, no início da igreja, a grande pregação, e é óbvio até hoje, a grande pregação é: Jesus ressuscitou. Esta é a afirmação da igreja, a afirmação dos apóstolos. Jesus ressuscitou dos mortos. E São Paulo ainda vai dizer: se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã e nós seríamos homens e mulheres dignos de pena. Jesus ressuscitou. Ponto. Tem provas disso? A minha palavra. A palavra dos apóstolos. Os apóstolos disseram que Jesus ressuscitou. E os outros diziam: não, isso aí é conversa fiada, os apóstolos roubaram o corpo de Jesus, inventaram que ele ressuscitou para que vocês acreditassem neles, inventaram assim uma história mirabolante, contrário à verdade de que Jesus tinha ressuscitado. E como é que nós acreditamos na veracidade de que Jesus ressuscitou? Porque os apóstolos tiveram a coragem de morrer para defender essa verdade, e quem negou não teve coragem de morrer para negar essa verdade. Ninguém morre por aquilo que não acredita. Então, quando os cristãos viam outros cristãos dando a vida por Jesus, eles diziam: isso é sério, isso é de verdade, isso é para valer. Então eu quero isso para mim, eu quero essa fé para mim, eu quero esta convicção para mim. Porque se existe alguma coisa pela qual vale a pena morrer,
então essa coisa vale a pena para a vida toda. O dia que os casais compreenderem isso, vão entender o valor do sacramento do matrimônio. O esposo e a esposa, vale a pena morrer por ela? Se o marido estiver disposto a dar a vida pela esposa, a esposa disposta a dar a vida pelo marido, então vão passar a vida toda juntos. A nossa fé, a minha fé em Jesus, vale a pena morrer por ela? Se vale a pena morrer por ela e eu tenho essa coragem, então quer dizer que eu vou passar a minha vida toda acreditando em Jesus. Quando Jesus fala, eu vos enviarei como ovelhas em meio aos lobos, é porque aquela verdade que São Paulo disse a Timóteo é verdade dele, porque ele não nos deu um espírito de timidez, ele nos deu um espírito de ousadia, de força, de perseverança. Não é para nós ficarmos no nosso cantinho. E muitas vezes essa conversa fiada de tolerância religiosa é um disfarce para minha sem vergonhice, essa é a palavra. E nós muitas vezes ficamos quietinhos no nosso canto. Não, ser cristão é ficar quietinho no meu canto, com a minha fé. Aí eu faço um péssimo uso daquela palavra que diz, quando quiser rezar, entra no teu quarto, né, fecha a porta. Não, eu tenho que rezar quietinho aqui em casa. Não vou manifestar publicamente a minha fé, isso é covardia. Não vou pregar o evangelho aos outros. Não, cada um já tem a sua fé, cada um fica com a sua fé. A nossa sorte é que São Paulo não tinha esse pensamento. Quando ele chegou a Atenas, tinha um monte de deuses e de religiões. Ele poderia muito bem ter dito, não, cada um já tem sua fé, que vivam bem, cada um a sua fé. Não, Senhor, ele foi e anunciou Jesus. Graças a Deus, São Paulo e os apóstolos não pensavam com esse pensamento mesquinho, com esse pensamento anticatólico, de que nós não podemos pregar a fé, de que nós não podemos anunciar Jesus, né? Por dois motivos, ou por respeito humano, com essa covardia de que não, é assim mesmo, cada um tem a sua, ou por não querer correr o risco, né? Não correr o risco de ser ridicularizado, não correr o risco de pagar o preço da minha fé. Então que nós tenhamos esse mesmo espírito, que o Senhor reavive em nós o dom da fé que nós recebemos no dia do nosso batismo, eu no dia da minha ordenação, e cada um de nós quando nos encontramos com o Senhor, que nós reavivemos esse dom em nós, que o Senhor possa reinflamar essa chama do seu amor em nosso coração, nos dando a coragem de testemunharmos o Evangelho, Jesus e sua Santa Igreja por onde nós passarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.